de assunto e volta para o caso da Chapecoense. Está na linha conosco doutor Mário Bittencourt, que tantas vezes falou com a gente como advogado, na época que era também dirigente do Fluminense, e agora está defendendo a Chapecoense, nesse caso, na Conmebol. Doutor Mário, que satisfação falar novamente com você, tudo bem? Tudo bom, João Guilherme? Tudo bem. Obrigado. Boa noite a você e a todos aí da mesa. Muito obrigado, doutor Mário. Doutor, pode nos falar, por gentileza, a expectativa é enorme em relação à divulgação da Conmebol sobre o que vai acontecer no caso aí do Luiz Otávio, no que foi baseada a sua defesa e também a sua expectativa em relação a esse anúncio. Olha, João, com relação ao resultado, infelizmente é um procedimento da Conmebol não informar a data do resultado de nenhum julgamento deles. E justamente essa é uma das fundamentações da nossa defesa. A gente entende que essa cadeia de intimação, essa cadeia informativa da Conmebol, e aí não é de má fé, obviamente, mas existe um sistema equivocado deles, porque lá é diferente do sistema brasileiro, onde o advogado aqui no Brasil comparece ao julgamento, sai intimado da sessão de julgamento. Lá o advogado não é convocado, não se sabe a data de que vai julgar, só se sabe a data de apresentação da defesa. E o que aconteceu no caso concreto? O jogador foi expulso, tinha uma determinação de cumprimento de suspensão automática na Libertadores. Na véspera do jogo da final da Recopa, eles trocaram o cumprimento para a final da Recopa, só informando a Chapecoense no dia do jogo. E naquele dia a Chapecoense, sendo informada através do seu advogado interno, que é o Dr. Marcelo Amoriti, solicitou ao delegado do jogo, na final da Recopa, a troca dos atletas. Foi permitido. Eles alegam que nesse mesmo dia já mandaram o resultado do julgamento do Luiz Otávio. Que o Luiz Otávio teria pego 3 jogos, teria que cumprir mais 2 partidas. Só que a Chapecoense não foi intimada pelo e-mail do advogado que vinha atuando no processo dessa decisão. Uma semana depois, no jogo contra o Lanús, um outro delegado comparece ao vestiário faltando 5 minutos para começar o jogo e diz que o jogador está suspenso. A Chapecoense responde: olha, nós não recebemos essa comunicação através do nosso advogado, mas tudo bem, a gente troca o jogador. E o delegado não permite a troca, né? Então, em razão de todas essas falhas que a gente entende, vocês devem ter visto hoje que houve um problema com o Rodrigo Pimpão no Botafogo também. O Botafogo acusa que ele tem 3 cartões e a Conmebol informa no seu site que ele só tem 2. Né? Então todo esse sistema da Conmebol via e-mail, essa quebra de cadeia de e-mails, porque no caso da Chapecoense sempre foi informado Conmebol, CBF, Federação Catarinense, e para um e-mail específico da Chapecoense. Nesse caso específico, a troca de e-mails vinha sendo feita com o advogado. E aí, de repente, eles comunicam a decisão, segundo eles, no e-mail de um outro funcionário da Chapecoense que diz não ter recebido, e não recebeu esse e-mail. A prova da boa-fé é que a Chapecoense vai para o jogo, quando o delegado informa, ela pede para trocar o atleta e ele não deixa. E uma semana antes ela havia tirado o atleta da final da Recopa. Então, baseado nisso, está pedindo a absolvição. Perfeito. O Jackson Fouma, que é embaixador da Chapecoense, é nosso companheiro também aqui no Fox Sports e entra no papo aqui com o Dr. Mário Bittencourt. Diga aí, Fouma. Não, a informação que eu tive, que me passaram para mim, foi que o e-mail não chegou ao e-mail oficial do clube, sim, de um dirigente da Chapecoense. Então, o que chegou foi isso aí para mim, né? Que na verdade o e-mail ele não chega pro e-mail oficial da Chapecoense. Então é por isso que houve essa confusão, né? Uhum. Então... Exatamente, Fouma. Os e-mails não foram enviados nunca para o e-mail institucional da Chapecoense nesse caso, e estavam sendo trocados com o advogado que fazia parte do processo. Ele enviou a defesa, recebeu a notificação da automática, mas não recebe a comunicação da suspensão. E nem o e-mail oficial da Chapecoense recebe. Eles enviam para o e-mail de um funcionário, eles alegam que enviam para o e-mail desse funcionário, e o funcionário não recebeu esse e-mail. Obviamente, se tivesse recebido, a Chapecoense não teria escalado o jogador. Mas o caso mais grave, na nossa opinião, é que o delegado vai ao vestiário e o fato dele comunicar a Chapecoense no vestiário significa que nem a Conmebol tinha certeza de que esse e-mail teria sido enviado ou que a Chapecoense tivesse visto esse e-mail.
E quando ela pede, tá bom, eu troco o jogador. Não, você não está autorizado a trocar. Então não teria saída, não teria solução nesse caso. Entendi. Mário, então a Chapecoense ela vai jogar amanhã o seu último jogo pela fase de grupo sem saber do resultado, é isso? Não, na verdade a gente pediu na nossa defesa que o resultado seja dado posteriormente ao jogo por vários motivos. Primeiro, que a gente acha que o caso é um caso de grande complexidade e que nós gostaríamos de fazer uma sustentação oral, uma defesa lá no Paraguai. Normalmente não é praxe que eles permitam, mas a gente pediu. A segunda coisa que a gente entende, que se tiver um resultado favorável ou desfavorável, causa um desequilíbrio técnico tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, um resultado desfavorável pode tirar a gasolina da Chapecoense, um resultado favorável pode dar mais gasolina. Como não há prejuízo por causa de um dia, o nosso pedido foi que a Conmebol decidisse isso somente posteriormente na quarta, na quinta ou na sexta-feira, e não traria nenhum tipo de prejuízo à competição. Mas, repito, como disse no início da minha fala, eles têm um procedimento de julgar. O juiz lá é singular, é um juiz só que julga, e ele julga de acordo com o tempo dele. Então a gente não tem controle se essa decisão pode sair hoje ainda, pode sair amanhã de manhã, ou na hora do jogo, ou na quarta-feira. Nós estamos apenas aguardando o reenvio do e-mail com o resultado. Okay. Doutor Bittencourt, eu Quesada, eu nem sei se é uma pergunta, mas é um breve comentário. Eu acho que não é o delegado que tem que avisar se o jogador pode jogar ou não. Agora, se ele se dá o trabalho de avisar, ele não tem que informar a Chape que ela está proibida de, momentos antes do jogo, de tirar o jogador. Né? Realmente isso está muito estranho. Bom, enfim. Quesada, só para você saber, no jogo da Recopa, um outro delegado também, no dia do jogo, ainda no vestiário, avisou que o jogador tinha suspensão automática. Por quê? Porque a primeira comunicação da suspensão automática da Conmebol dizia que ele cumpriria na Libertadores. E eles mudaram de opinião e determinaram o cumprimento na final da Recopa. Sim. Naquele dia, a Chapecoense disse, tá bom, eu tiro, posso trocar? O delegado autorizou a troca. Uma semana depois acontece o mesmo procedimento, por causa desse equívoco, não tem julgamento. E aí eles dizem que ela não pode trocar, então ela não tinha solução na segunda oportunidade. Perfeito. Bom, Mário, só para concluir, pera, que eu não concluí. Os dois jogadores foram expulsos, né? O Luiz Otávio e o Rossi. Perfeito? Perfeito. Se imagine aqui, como eles foram expulsos, cumpre-se a chamada suspensão automática, como reza o regulamento. Ou seja, eles teriam ficado fora do jogo contra o Lanús. Né? E não, a automática eles teriam que cumprir. Não, sim, porque tem a tal da Recopa, então eles cumpriram pela Recopa, perfeito. Então o que se imagina? O Luiz Otávio pegou um jogo e o Rossi pegou outro jogo, eles estariam livres, ambos os dois, como diriam os ingleses, para jogar contra a equipe do Lanús. Perfeito. Essa é a questão. Eu em nenhum momento eu fiz todos os jogos da Chape praticamente, até conversava com o Foma sobre isso, em nenhum momento eu fiquei sabendo que o Luiz Otávio tinha recebido 3 de gancho. Para mim era um jogo cada, suspensão cumprida na Recopa contra o Atlético Nacional da Colômbia e estariam desta forma livres para jogar contra o Lanús. Então, mas deixa eu te pontuar uma coisa aí. No dia 5, no dia 1 de maio, a Conmebol, imagina o seguinte, a Conmebol notifica o clube num feriado mundial, que é o Dia do Trabalho. Então o clube no dia 2 só que teve acesso de que havia sido aberto um procedimento disciplinar para, independente da automática, julgar os atletas nesse procedimento disciplinar. No dia 5, o advogado enviou a defesa do Luiz Otávio e do Rossi. No dia 10, eles comunicam o cumprimento da automática na Recopa e dizem que comunicaram já o resultado dessa suspensão. Só que não comunicam ao advogado, entende? Então, na cabeça deles, tinha a automática da Recopa mais 2 partidas do Luiz Otávio. Ok. Só que a Chapecoense não foi intimada para essas outras 2 partidas. E aí, quando o delegado chega na hora do jogo e comunica na hora do jogo, existe uma regra do regulamento da Conmebol que diz que as intimações só passam a valer no dia posterior. Então, assim, em tese, a punição só começa a valer no dia seguinte ao jogo do Lanús. Ele teria que cumprir agora na próxima partida amanhã. Permitindo que o Luiz Otávio jogasse contra o Lanús, como de fato aconteceu. Perfeito. Mário, é o Edmundo falando. Como é que tá o joelho? Tá ruim ainda. Finalmente, hoje leva umas 3 meses pelo menos. Tá bom, tô sentindo só falta no ataque lá na pelada. Mas enfim, a minha pergunta não é essa.
A minha pergunta é a seguinte: o que diferencia a punição do Luiz Otávio com a punição do Rossi? Por que um pegaria 3 jogos e o outro um jogo apenas? Isso não me ficou claro para mim. Edmundo, vamos lá. Ambos pegaram a suspensão automática porque ela é a regra da competição. Ambos foram julgados e nesse julgamento o Luiz Otávio pegou 3 e o Rossi pegou uma só. Então já tinha cumprido. Faltava mais 2 para o Luiz Otávio. A questão, diferente do que acontece no Brasil você é intimado do julgamento, tem uma data para o julgamento, o advogado e o clube comparecem ao julgamento e já saem de lá intimado de decisão. Na Conmebol, você manda uma defesa escrita, um árbitro singular pega a sua defesa, decide o dia que ele vai dar esse resultado e intima via e-mail. A questão é que o advogado Marcelo Amoriti havia enviado a defesa e não recebeu o e-mail com a punição. A Conmebol puniu o Luiz Otávio com 3 jogos, porque faltavam mais 2, mas o clube não foi intimado desses 2 jogos restantes. Entende? Entendi. Aí não teve o direito de defesa. E não, nem foi avisado que o atleta estava suspenso por 3 partidas. Não, ele teve o direito de defesa. O que ele não teve foi a informação da data do julgamento e nem recebeu, pelo próprio advogado que estava no processo, a intimação do resultado. Aí o delegado chegou na hora do jogo dizendo, olha, há uma semana esse jogador foi punido. Só que a Chapecoense não sabia que tinha tido julgamento porque eles não intimam da data do julgamento. É o procedimento deles. Agora, é um procedimento que deixa o clube à deriva, né? E aí, quando chegou no vestiário, a Chapecoense falou, ok, já que você está dizendo que ele está punido desde segunda-feira, eu quero tirar ele. Não pode tirar. Porque ele já está na súmula, não dá para arrancar da súmula. Então a Chapecoense não tinha solução. Me parece absurdo. É um absurdo que uma entidade como a Conmebol não publique, não torne oficial, através de seus meios de comunicação, todos os jogadores que estão suspensos imediatamente após a decisão tomada. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Qualquer julgamento no STJD, além do advogado sair intimado, e aí é uma regra do direito desportivo brasileiro, ou seja, eu compareci ao julgamento, fui intimado, compareci, acabou a discussão. Mas mesmo assim, no dia seguinte, o site da CBF publica o jogador que foi punido, né? A Conmebol não publica a punição nem no site. Então, se houver, por exemplo, como houve uma falha no envio de um e-mail, você não vai saber, né? O que aconteceu com a Chapecoense. É quase que um dado secreto. E aí, com um dado secreto, você manipula situações, né? Porque quem garante para a Chapecoense, né, que chega o cara na última hora lá falando assim, ó, né, no vestiário, ó, esse jogador não pode não, mas quem garante que está certo ou que esse cara, de repente, pode ter, né, alguma situação ali. Agora, Mário, esse e-mail que é enviado, ele é enviado para a CBF, para a Federação e para a Chape, é uma coisa só ou vai para a CBF e a CBF manda para a Federação e a Federação para a Chape? Como é que é isso? Então, normalmente a cadeia é Conmebol, CBF, Federação e Chape, tá? Quando sai da Federação para a Chape, sempre saiu para um e-mail. Nesse caso específico, há 2 problemas. A Conmebol diz que enviou direto para o e-mail de um funcionário da Chape, quer dizer, não mandou para o e-mail institucional da Chape. Ok. Mas, além de tudo, já estava instaurado um procedimento disciplinar onde o advogado da Chape interno mandou a defesa para o e-mail da Conmebol e recebeu o comunicado da suspensão automática. Então, eu entendo que se tem um advogado habilitado no processo, o mínimo que tinha que ter acontecido era esse advogado ter sido intimado, gente, olha, o senhor apresentou a defesa aqui no dia 5 e nós julgamos o seu caso no dia 10 e o atleta pegou 3 partidas, já cumpriu uma, faltou mais 2. Ele não recebe esse e-mail. Portanto, quando ele foi consultado lá de Medellín, ligaram para ele e falaram, eu não recebi comunicação de punição nenhuma. Né? Tá, mas a CBF e a Federação receberam? A CBF e a Federação alegam que receberam. E eles não comunicaram a Chape? Eles comunicaram à Federação Catarinense, tá? E a Federação Catarinense só comunicou posteriormente a essa data, tá? Do jogo. Entendeu? Perfeitamente. Vamos torcer, então, para que dê tudo certo. A tendência é que o resultado saia depois da partida de amanhã, né? Entre Chapecoense e Zulia, que terá transmissão exclusiva aqui do Fox Sports. Boa sorte, doutor Mário. Boa sorte para a Chapecoense. Estamos aqui na torcida e obrigado pela atenção, doutor Mário Bittencourt. Eu agradeço a oportunidade aí. Um abraço a todos. Boa noite. Muito bem. Portanto, o advogado que está aí na defesa da Chapecoense. Eu acho que devia sair antes, né, João? Eu também. Eu também. Porque interfere diretamente na rodada. Sem dúvida. Eu acho que deveria sair no site da Conmebol
em nome da transparência, para qualquer torcedor, inclusive o torcedor da Chape ou do Lanús, entrarem lá, suspensos, está lá o nome do jogador, todo mundo fica sabendo. Aí você não dá trabalho pro delegado, que eu acho que não é função do delegado, sinceramente, até onde eu sei, ir lá informar pro time se aquele jogador está suspenso ou não. Isso não é... O delegado tem outras atribuições no jogo de futebol. Olha, sabe o que dá a impressão? Que algumas coisas são feitas para realmente... Para dar problema mesmo, né? Para ter aquela vírgula e abrir uma brecha depois. Não, porque se você dá o resultado depois, dependendo do resultado de campo, você pode botar pra lá. Mas é isso que vai dar a entender, infelizmente. E cá entre nós, é tão fácil nos dias de hoje fazer isso, né, gente? E tem... Relação de suspenso, jogadores que não podem atuar. Se quiser, faz numa boa e tomara que faça o mais rápido possível. João, interessados que são gigantes em termos de América do Sul. Nacional do Uruguai, o Lanús, campeão argentino, é um representante da Argentina. É isso aí, tomara que o resultado saia rápido. Pois não, Sormani? Não, João, para comentar em cima disso, o Dr. Mário Bittencourt ele foi claro aí no final. A CBF recebeu, a Federação Catarinense recebeu a comunicação, a Chape não recebeu. Mandaram pro e-mail errado. Já disse. Hã? Mandaram pro e-mail errado. Será? É o que se comenta. A informação que eu tenho, que eu já passei aqui na semana passada, você estava aqui, é que a Conmebol passou ao mesmo tempo para as três instituições. Para a CBF, para a Federação Catarinense e para a Chapecoense também. Então, digamos que tenha mandado errado esse e-mail para um funcionário da Chapecoense. Certo? Certo. A CBF e a federação local foram comunicadas. Foram. João, a situação da Chapecoense é muito complicada, João. Sem dúvida, não há dúvida quanto a isso. É só a gente analisar, pegar o coração, tirar do peito, colocar na mesa e analisar os fatos. É claro que nós não queremos que a Chapecoense seja punida. Óbvio que não. Claro que nós queremos que o resultado seja mantido. Claro que nós queremos que a Chapecoense confirme no campo a sua classificação no jogo de amanhã contra o Zulia. Mas eu acho muito pouco provável que ela venha a ter ganho de causa nessa situação. É verdade, você tem toda a razão e nós torcemos todos, inclusive você, Sormani, para que você erre aí esse seu prognóstico, mas realmente a situação é essa. Amanhã, não perca, hein? Chapecoense e Zulia, 7h15 da noite, exclusivo no Fox Sports. Vamos a BH, Terra Boa.